Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo e o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu não vou pegar um tema específico e eu não vou falar sobre um tema específico. Hoje eu vou falar sobre economia e provar, mais uma vez, que economia é uma ciência. E por quê? Qual é a proposta, né, desse vídeo? Por que você tem que assistir? Por que eu acho que esse vídeo vale a pena ser assistido, né? Por que eu estou perdendo tempo fazendo esse vídeo, né? O tema do vídeo de hoje é bobagens sobre economia, ou o mínimo de economia para você não ser burro, ou para você não falar coisas como um burro falaria, certo? Esse vídeo poderia muito bem ser visto por jornalistas, né? Por palpiteiros. E olha, eu não tenho nada contra palpiteiro, não. Eu acho que palpiteiro é o verdadeiro democrata, certo? Não que isso seja uma virtude, mas, a princípio, qualquer pessoa pode falar sobre qualquer coisa. Mas o seu direito de falar, né, se limita pelo meu direito de não ouvir bobagem. Eu não sou a favor da censura, eu não sou a favor de que alguém deva ser impedido de falar, contanto que não seja blasfêmia ou apologia, né? Apologia é um crime natural, né? Não esses crimes que o pessoal inventa. Contanto que não seja uma blasfêmia e contanto que não seja apologia a um crime natural, né? O decálogo ou qualquer outra lista moral que passou pelo teste do tempo, contanto que o camarada não esteja fazendo apologia e não esteja fazendo heresia, uma blasfêmia, né? Heresia até pode, né? Contanto que o cara não esteja sendo blasfêmico, simoníaco ou ao fazer uma apologia a um crime natural, pode falar o que você quiser. Só que eu não sou obrigado a ouvir, certo? E eu acho o seguinte, quando um jornalista ou palpiteiros de YouTube ou tutti-quanti começam a falar sobre uma ciência, que é a ciência econômica, esses mesmos jornalistas e esses mesmos palpiteiros são que quando acontece um problema sanitário de grande monta ou qualquer outro tipo de coisa, você tem que acreditar na ciência. Meu amigo, você não sabe o que é ciência. Ciência, você precisa de método científico. Método científico. Né? E esse método não precisa ser o método científico do bacon. Né? Bacon não é o tipo de carne. Tá? Nós estamos falando do bacon inglês. Francis Bacon. Tá? Não é o método científico do bacon, que também não é um método científico. Né? Estou falando um método. Você pode usar o método aristotélico. Eu gosto muito do método aristotélico de ciência. Mas, enfim. Vamos falar o mínimo de ciência econômica para você não ser burro. Certo? Por que eu quis fazer esse vídeo? Eu nunca tive Twitter, né? Eu comecei a fazer aí pelo canal porque... Por que eu faço esse canal? Porque burrice me dá alergia. E o que é burrice? Vamos definir a burrice. Burrice é quando o camarada se põe para fazer uma coisa que ele não tem capacidade de fazer. Essa é a minha definição. Eu não tenho capacidade, por exemplo, de passar um treino de academia para alguém. Então, se eu começar a falar sobre isso, eu estou sendo burro. Estou indo além da minha capacidade. E esses jornalistas e palpiteiros de YouTube, a maioria não são economistas, e eles acham que economia é finanças. Né? Tem muito advogado aí também, né? Eu não tenho nada contra advogados, agora contra advogado eu tenho. Né? Tem muitos advogados aí também que se tratam de economistas. Né? O maior canal do YouTube sobre economia no Brasil, um dos maiores, o pessoal lá no corpo societário, vamos dizer assim, o mais famoso não é nem formado, né? Mas o cara pode entender do assunto sem ter uma formação. Sim, pode. Eu gosto muito de física e de matemática, né? Mais teórica, e eu não tenho uma formação em física ou uma formação em matemática.
mas eu entendo. Eu não tenho uma formação formal, mas eu entendo. Eu gosto muito de literatura inglesa, mas eu nunca frequentei uma escola de literatura inglesa. Se você quiser conversar comigo sobre Shakespeare, ou quem quer que seja, sobre Wells, mas eu não tenho uma formação formal em espanhol, mas eu estudei espanhol, convivi, enfim, não tenho nada contra uma pessoa ter ou não um papel pintado que se chama de diploma. Eu não acho que a pessoa deva ter. Né? Muitos campos de estudo você não precisa de diploma. É só você estudar. O diploma é um certificado em que aquele corpo estatal ou paraestatal entende que você sabe o mínimo, porque senão você não deveria ter aquele certificado. No Brasil, né? Enfim, mas eu acho que a pessoa tem que dedicar um tempo considerável a qualquer campo científico, né? Porque ciência é conhecimento, né? Quando a gente diz a ciência é o conhecimento. Se você faz ciência, você se dedica ao conhecimento, que antigamente se chamava filosofia, né? Aí você tinha a filosofia natural, né? Que era física, matemática, química. E você tinha a filosofia social, sociologia, economia. E a medicina hoje, até hoje em inglês, um médico é physician, né? Porque era o filósofo que se dedicava à física, né? Física era o nome que se dava a que em português se usa até hoje, né? Fisiologia, o estudo do físico humano. Enfim. A pessoa, para ela ter uma opinião, ela tem que dedicar um tempo àquela opinião. Tem que se dedicar um tempo para a construção de um edifício lógico, ao ponto que ela possa abrir a boca e falar alguma coisa. Caso contrário, né, cala a boca, burro. E eu estava no Twitter, porque eu fiz o Twitter para esse canal, e eu comecei a ver o pessoal falando. Teve uma notícia, né? Esse é o primeiro aqui das primeiras bobagens econômicas, né? Primeira bobagem. Certo? Que é culpa dos jornalistas isso aqui, tá bom? Vamos lá. Muitos jornais, os maiores do Brasil, Folha, Estadão, portais como G1, UOL, começaram a espalhar o seguinte, espalhar não, uma informação verdadeira, que o governo central teve déficit ou superávit, acho que foi um superávit, de não sei quantos bi, ou mi, não sei. E aí, a manchete era, segundo o Banco Central, o governo central teve superávit de X. Né? Ótimo. Aí, teve até deputado e senador falando assim, pegava a reportagem, né? Governo central, superávit de bi. Pegava, riscava, né? E escrevia governo Lula ou governo federal, dizendo a imprensa distorcendo, se fosse déficit, falariam que era o Lula, mas como foi superávit, fala com o governo central. Meu amigo, pera, calma. Muito devagar com andor que o santo é de barro, certo? Calma. Não confunda pires de oliveira com prato de azeitona, certo? Vamos lá. Gente, primeiro, o que a notícia falava? A notícia falava um relatório sobre déficit ou superávit. Esse relatório é um relatório de contabilidade. De quem? De contabilidade pública. Tá? O nome, o campo da economia que estuda a contabilidade pública é contas nacionais. Isso se chama contas nacionais. E que é estudado pela macroeconomia. Certo? Daqui nós temos PIB, Produto Nacional Bruto, que o Brasil não usa, porque nós somos uma colônia. Tá? Nós temos o índice Gini, né, que é o índice de desigualdade. Nós temos o IDH. Né?
PIB per capita, né, que é uma parte é a aplicação à demografia das contas nacionais. E o mais importante de tudo, você tem dentro das contas nacionais, que é a balança comercial, né, e uma série de coisas. E você tem também os relatórios, né, de despesa, arrecadação, tá? Isso é contabilidade nacional, isso é contas nacionais. E os manuais de contas nacionais, eles são dados pelo IBGE a partir de diretrizes do Fundo Monetário Internacional. Porque o Fundo Monetário Internacional ele tem que comparar. O Brasil é signatário do tratado que formou o Fundo Monetário Internacional, né, que é do guarda-chuva ONU, enfim. Gente, governo central é um termo de contabilidade nacional. Porque o que é um superávit? Superávit é você poupar. Poupar no quê? Poupar gasto. Você gastou menos do que você tinha. Ou seja, o governo central arrecadou mais do que gastou. Certo? Mas quem é o governo central? Ah, é o governo Lula. Olha, o governo Lula está governando o governo central, mas o governo central não é nem o governo federal. O governo central é um item da contabilidade nacional que junta algumas áreas, né, INSS, tal, e desconta dívida, né, a manutenção da dívida, o serviço da dívida, que a gente chama de juros. A gente chama de serviço da dívida, mas que aqui você pode falar que é os juros da dívida. Tá? Então, meu amigo, como é que um senador da República, comentaristas e jornalistas falam a imprensa está distorcendo, deveria ser governo Lula, não governo central? Meu amigo, calma. Isso é contabilidade nacional, mas sabe qual que é o erro? Para que você publica que o governo central teve superávit? Isso aqui não é importante nem para trader de mercado financeiro, nem para investidor, porque eles não sabem o que é isso também. Isso não importa. Quem deve publicar? O Banco Central, né? Ou o IBGE, não importa quem fez isso aí, deve publicar no relatório. O trader de finanças que queira ver isso aí, que entre no Banco Nacional, no Banco Nacional de Dados, tá certo? Que entre no Banco Central para ver aqueles dados. Pra que você divulga isso, gente? Pra gerar... Por quê? Porque você está gerando informação, você está gerando desinformação com informação. Não precisa. Isso é uma bobagem. Tá? Isso é a primeira bobagem. E aí isso me deixa com muita raiva. Eu queria usar outra palavra. Porque, um senador da República colocou isso. É um camarada que vota leis, que vota o orçamento, e ele não sabe o que é governo central. Para a contabilidade nacional. Tá? Primeira bobagem. Relatórios de contas nacionais. Certo? Segunda bobagem econômica. Eu sou liberal na economia. Né? Sou conservador nos costumes e liberal na economia. Que raios você está querendo dizer com isso? Ah, liberalismo econômico. Qual? Keynes é liberal, gente. Keynes é liberal. O que é o liberalismo? Liberalismo é uma ideologia política. É uma visão de mundo. É uma parte da filosofia. Eu vou ensinar cientificamente política para vocês.
se chama ciência política. Eu não sou cientista político, mas isso eu posso ensinar para vocês, tá? Existe uma concepção de existe o mundo. Você caiu no mundo. O que é certo e o que é errado? Existem duas escolas no mundo. Vamos pôr à esquerda aqui. Existem duas escolas. A materialista e a transcendente. Transcendente. Certo? Existem duas escolas. A materialista e a transcendente. Esquerda, direita. Tá? Existem duas escolas. Essa definição de esquerda e direita, muita gente fala que vem da Revolução Francesa. Realmente, na Revolução Francesa, os que eram de esquerda sentavam à esquerda, que era de direita sentavam à direita. Essa definição é simbólica, tá? É uma definição simbólica que a Revolução Francesa adotou justamente porque a maioria daqueles liberais da Revolução Francesa eram tudo ocultistas, tá? Mas, vamos aqui. O que é transcendente? A lei e o direito, ele vem acima do camarada. Então você tem a lei natural. Tá? Você tem a lei natural. Os judeus e os cristãos têm o decálogo mosaico. Ou seja, a lei vem do transcendente. E o transcendente diz o que é certo e errado, cabe aos teólogos interpretarem o decálogo ou a lei mosaica para o dia a dia. Certo? Ah, então você está falando que isso... Não. Você pode pegar os hindus também. Você pode pegar a sociedade astrológica chinesa. Você tem que o direito, o certo, o errado, a autoridade, a legitimidade do Estado vem do transcendente, vem do divino. Isso não é o direito divino, tá? Isso é outra coisa. Isso é a transcendência, a ordem natural. Tá? E você tem o materialismo. O materialismo, ele pode ou não ser ateu, mas ele entende que o homem deve governar a si mesmo. Alguns acham que porque não existe nada além do homem, e porque só existe matéria, tal, mas o importante é o secularum. É o governo secular. A autoridade vem dos costumes e do próprio homem. Então é a cobra que morde o próprio rabo. Certo? E a autoridade vem do próprio homem para o homem, enquanto homem. E quem manda é uma coisa um pouco diferente. Você pode ter do absolutismo monárquico, quem manda é o rei porque ele tem o poder. Você pode ter o cesarismo, quem manda é César, ou seja, o Estado, porque... então. Aí você tem o cesarismo, né? Que quem manda é o Estado porque o Estado manda. Tá certo? Você tem do cesarismo você tira o absolutismo monárquico, que depois vira a autocracia. E isso eu não estou falando de formas de poder, eu estou falando de concepções de mundo que se aplicam da política para a economia também. E aqui você tem... aqui, né, eu inverti, mas o absolutismo monárquico e a autocracia, ela vai mais para o meio, né? Ela vai... É uma centro-esquerda desse ponto de vista. E aqui sai do cesarismo, você vem para o liberalismo, em que os homens devem ser livres, homens de bons costumes. Você tem a Revolução Americana, você tem a Revolução Francesa, e uma série de ocultistas aí no meio, que isso aqui também são concepções ocultistas. Tá? Que reformam a sociedade para tirar a elite que já estava no poder, que era o clero, e os nobres que eram mais para o transcendente. E você entra numa sociedade materialista. Do começo, eu não vou entrar nisso, que vai... Né, mas entre 1850 até 1945, você tem 3 opções materialistas. Tá? Você tem 3 opções materialistas. 3
vem dessa árvore: liberalismo, marxismo e um outro que eu não vou falar que vem direto do cesarismo, tá? Um outro aí que eu não posso falar o nome. Tá? É em alemão o nome, certo? Esse aqui perdeu a guerra. E assim ela foi expurgada das opções políticas. E assim deve ser. Esse aqui é a ordem do Ocidente. Esse aqui ficou no Oriente. Tá? Mas na política, você pode falar que você é liberal. Eu sou liberal economicamente. Não, eu sou liberal. Gente, liberalismo tá aí. Pode ser, seja liberal. Ah, eu sou marxista. Seja marxista. O marxismo tá mais à direita do que à esquerda. Tá? Polêmicas. Mais à esquerda desse campo tradicional de mundo. Né? Enfim. O importante é o seguinte: liberalismo e marxismo, eles são visões de mundo. Eles não são visões econômicas, como o marxismo não é uma visão econômica. Calma. O marxismo é uma cultura, assim como o liberalismo é uma cultura. E são visões de mundo, são cosmovisões. O liberalismo é a supremacia do indivíduo. Aplicado à economia, ele é o laissez-faire, deixe fazer, que é a ordem econômica na Revolução Industrial. Né? Eu adoro fazer mapa com triângulo, tá, gente? Aí eu tenho um mundo aqui, né? Nossa, eu fiz muito grande a Europa. Tá aqui. Eu tenho um mundo aqui, o mundo inteirinho, a África e tal. Tem um mundo. Aqui na Inglaterra, você começou a Revolução Industrial. E ela foi se espalhando assim, como uma onda. Tá? Depois aqui a periferia do mundo em que ela não se espalhou. Ela foi se espalhando. Ao se espalhar, ela levou o liberalismo. Na Alemanha e na França, começa o marxismo. E depois ele se espalha aqui para não que o Estado alemão e o Estado francês eram marxistas, mas intelectuais alemães e franceses eram marxistas. Depois ela foi se espalhando para a Rússia, para a China. E nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, em Nova York, a ideia, né, a intelectualidade. Tá, no Vietnã também. A intelectualidade marxista. Só que, até de 1820, 1850, até 1900, em 1820, 1850, você começa a se espalhar o liberalismo econômico para você destruir também regimes que não haviam passado pela Revolução Francesa e pelo napoleonismo. Você começa pressões liberais na Rússia czarista, na Alemanha não unificada ainda, na Itália tal. Aí que você começa a necessidade da unificação italiana, da unificação alemã, desse tipo de coisa, para você poder fazer o Estado burguês, né, o Estado liberal. Porque é um Estado material. O importante do Estado não é a transcendência às leis. O importante do Estado é regular o material, o capital, as relações de consumo. E toda lei vem para, de uma forma ou de outra, regular as relações de trocas humanas. Aí você tem o positivismo, uma série de coisas. Mas o importante é o progresso material da sociedade. Tanto do ponto de vista mais simples, como o progresso material do forma de império, né, como o cesarismo, que faz esse terceiro aí que a gente não pode falar. Tá? Faz bem depois. O que eu quero dizer é o seguinte: liberalismo, fala, eu sou liberal na economia. Liberalismo não se aplica à economia. Liberalismo é uma visão de mundo, de como você deve viver. Liberalismo entra divórcio, não precisar casar para ter uma família, várias concepções de família. Isso é liberalismo. Estado secular, Estado laico, isso é liberalismo. Enfim. O marxismo, ele também é uma concepção de mundo, que ele é uma contraposição ao liberalismo, o marxismo. O marxismo, ele aponta erros do liberalismo, mas ele é materialista histórico, certo?
Quando o camarada chega, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. Calma. Que liberalismo você está falando? Keynes era liberal. Os nacionais desenvolvimentistas, a CEPAL, eles queriam participar da ordem liberal do mundo, mas eles entendiam que para o desenvolvimento do Brasil, ou dos países periféricos da ordem liberal, era necessário uma intervenção do Estado, mas de um Estado liberal. Liberal no sentido político da palavra. Porque se você quer o desenvolvimento do Estado sem a ideia liberal de sociedade, você está no marxismo, você está no maoísmo, no marxismo-leninista, você está na Sérvia, na Iugoslávia, com Tito. É diferente, gente. Você está num outro tipo de marxismo, né, num outro tipo de socialismo, mas que é mais cesarismo, né? Tá? Então, quando o camarada, que esses políticos aí, que é da outra ala, fala, não, sou liberal na economia. Não, calma. Que liberal? Você é liberal como a CEPAL, Fernando Henrique Cardoso? Ou você é liberal como a Escola de Frankfurt? Ou, perdão, como a Escola Austríaca. A Escola de Frankfurt é marxista, perdão. Como a Escola Austríaca. Você é liberal como Chicago? Gente, a diferença entre Hayek e Friedman é enorme. Um acredita que a inflação é monetária, o outro fala que isso é impossível. Certo? Calma. Isso é uma bobagem econômica, que não é nem economia. Eu perdi aqui 10 minutos para explicar que liberalismo é uma visão de mundo, é uma escolha política. Tá? Se você quer estudar política, ciência política, estude. Mas a economia, ela é uma ferramenta. Você tem economia para estudar o fenômeno, e quando você tem a economia positiva, que é para você tentar modificar a sociedade, usar o ferramental econômico para modificar ou fazer alguma coisa, você está usando essa economia positiva, né? Que você muda. Né? Positiva no sentido de que você se impõe, né? Não que isso é bom ou ruim. Isso, qual escola você está falando? É bem diferente. Você é liberal? Você é liberal como o London School of Economics? Você é liberal como a Escola de Chicago? Se eu falar que a Unicamp é liberal, eu acho que é a ordem liberal do mundo. Então, isso é uma bobagem econômica. Falar eu sou liberal. Calma, mas que liberalismo, meu amigo? Qual liberalismo? Tá? Uma coisa que eu perguntar pra você, que time você torce? Eu torço pelo Brasil. Ah, meu amigo, eu quero saber o time. Qual? Corinthians, Palmeiras? Tá? Terceira bobagem econômica. Bobagem econômica. Certo? Vamos lá? Terceira bobagem econômica. Não existe almoço grátis. Gente, isso aqui foi dito pelo Friedman, se eu não me engano. E é verdade, não existe almoço grátis, mas o que ele estava querendo dizer naquela palestra é o seguinte, que sempre que alguma coisa é dada na economia, alguém está pagando. Certo? Hoje essa frase virou uma frase motivacional. Que o pessoal aproxima de que tudo tem uma consequência. Mas essa não é a ideia da frase. A ideia da frase é contra o subsídio, não contra, né? Ela explica que tudo, quando você não paga alguma coisa, alguém está pagando. Né? Que todo direito de alguém é um dever de outrem. É isso que é. Não usem economia como psicologia de massas. Tá?
Isso aqui é simples. Isso aqui é bem simples. Tem uma quarta bobagem econômica que eu já expliquei, né? Essa aqui é pequena também. Que é o seguinte: eu não como dólar. Eu espero que você não coma reais também, né? Porque celulose e e se for moeda, então vai dar uma encrenca. Lógico que você não come dólar, né? Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, que você não se alimenta pagando em dólar. É claro que você se alimenta. O Brasil é um exportador de commodity. Né? De commodity. O que são commodities? Commodities é uma mercadoria que a diferenciação entre a mercadoria é tão pequena ou quase nenhuma, porque você fala o seguinte: olha, eu tenho uma camiseta de 30 reais para te vender, tá barato ou tá caro? Não sei. Por quê? Se for uma camiseta de marca francesa, tem camisetas francesas de R$ 1.000. Se for uma camiseta vermelha ou rosa choque e eu quero comprar uma preta, eu não vou pagar R$ 30 nunca. Você entende a diferenciação? Agora eu tenho 1 quilo de ouro por R$ 200. Compre agora, meu amigo. Por quê? Porque tá barato. Porque ouro é ouro. É lógico que eu posso ter ouro Troy, onça, grama, 18, 24. Mas, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se você tem um mínimo de diferença, o mínimo, por exemplo, café robusta ou arábica, um pouquinho diferente. Né? Petróleo, né? É o Texas ou é o Brent? É um pouco de diferença. O Brasil é uma economia baseada em commodity. Ou seja, o Brasil tem dois problemas. Quando o dólar sobe, fica mais caro para o Brasil importar o que o Brasil não tem. Trigo, por exemplo. Gasolina. O Brasil é produtor de petróleo, mas não é o suficiente, tal. Gasolina, bens de capital. Aí se você olhar bens de capital, gasolina ou bens de luxo, ou tecnologia avançada, você pode falar, eu não preciso disso, o trabalhador quer saber de pão. Tá bom, mas o trigo é importado. Se o dólar aumenta, meu amigo, para importar você vai precisar gastar mais. Beleza? Beleza. Só que você tem isso. Só que o Brasil é um produtor de commodity. Nós somos o maior produtor de carne de frango, né? Que o pessoal fala proteína animal. Não, gente, é bife, é toucinho, é coração de galinha. Não existe isso, proteína animal. Vamos parar com essa baboseira também. Enfim. O Brasil é um grande produtor de carne de frango, de carcaça, cortes, enfim. Se o dólar aumenta em 30% perene, né? Exemplo. Se ele aumenta em 30% perene, o comerciante está vendendo a X para o Brasil. Mas, se o preço aumentou em 30% e tem demanda, por que ele vai vender para o Brasil a X, se lá fora ele pode vender a X mais 30, né? X vezes os 30%, né? Uma vez X mais 30%. Por quê? Porque ele pode vender por 130% do valor que ele está vendendo para dentro do Brasil. Então, se você quiser continuar comprando no Brasil, você vai ter que pagar a diferença. Só que ele está vendendo em dólar. Então, o preço continua o mesmo. Tá R$ 10 o quilo de alguma coisa, que é uma commodity aqui. Que seriam $2, vamos supor. Vamos falar que o dólar é 5. Mas aí o dólar vai para 5,50. Ou seja, o dólar aumentou 50%. Não. O dólar aumentou 10%. Perdão. Se o dólar aumenta 10%, o dólar sai de 5 para 5,50. Eu estou vendendo aqui a 10. Lá fora estava $2. Agora, lá fora continua $2. Só que $2 não são mais R$ 10. $2 agora são R$ 11. Então aqui, por que eu vou continuar vendendo aqui por R$ 11 se lá fora agora está... Por que eu vou continuar vendendo aqui por R$ 10 se lá fora agora está 11? Eu aumento o preço para dentro, porque senão eu exporto.
O produtor, né, que é o agronegócio, que eu também posso pôr, eu já gravei um vídeo sobre isso, do café também. O agronegócio faz o seguinte: por que eu vou continuar vendendo? Eu vendo para fora. Ele tá errado? Não, ele tá certo. Errado tá o Estado que subsidia o agronegócio. É lógico que você come dólar. Só que o problema é o seguinte também: qual a diferença? Você não consegue mudar isso aí. Nós vivemos numa ordem liberal. Você não vai fazer nada com isso. Tá? O vídeo já tá muito longo, eu já tô muito bravo. É isso aí, curtam, compartilhem. E isso é o mínimo de economia que você precisa saber. A dinâmica do dólar, que não usem economia como psicologia de massas. Tá? Não usem. Economia não é psicologia de massas. Não usem leis econômicas. Ai, eu vou parar de falar com tal pessoa porque eu já ouvi isso. Porque mercadoria como é que é? Se eu diminuo a minha oferta de mim mesmo, a pessoa vai aumentar o preço que ela pagaria por mim. O que você é, um escravo? Pelo amor de Deus, certo? Não usem dinâmicas econômicas em relações humanas, tá? Vamos parar de ser materialista, gente. E aqui, de você usar também, você querer falar de temas econômicos muito difíceis ou intricados com propaganda. Não é assim que você faz. Tá bom? É isso, gente. Curtam, compartilhem. Dê like aí que esse vídeo vai ter um alcance zero. Um abraço. Fiquem com Deus.